O homem rico se casou sem amor, mas não estava preparado para o que ela faria depois. A tarde caía lentamente sobre a mansão de Henrique e os últimos raios de sol filtravam-se pelas grandes janelas, tingindo de dourado as paredes de mármore impecavelmente polidas. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, o olhar fixo na tela do laptop à sua frente, mas a mente distante. Era um homem de aparência impecável, ternos feitos sob medida, relógios que valiam o preço de um carro de luxo, mas carregava nos olhos um peso que nem todo o dinheiro poderia aliviar. Para Henrique, o sucesso era uma linha reta e precisa, e tudo o que escapava desse traçado era descartável. Dona Beatriz, sua mãe, havia sido Clara. O casamento com Clara era inevitável. Para Henrique, aquilo soava como mais uma negociação, mais um acordo para manter as engrenagens do império da família girando. Ele não era contra dar a ideia, afinal, ela fazia sentido. Clara, pelo que havia ouvido, era uma mulher discreta, de boa educação e sem grandes pretensões. Uma escolha segura. Era exatamente disso que ele precisava. Algo que não causasse complicações ou surpresas. Enquanto o silêncio preenchia a sala, ele observou os papéis sobre a mesa. Entre contratos de fusão e uma lista de preparativos para o casamento, tudo parecia frio e calculado. Era exatamente assim que ele gostava. Sentimentos só complicam as coisas, ele pensou, tamborilando os dedos no braço da poltrona. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, os jardins da mansão, desenhados com perfeição por um paisagista renomado, permaneciam intocados, como se o tempo respeitasse a ordem que ele impunha ao mundo. Isso não vai mudar nada na minha vida, murmurou para si mesmo, como quem quisesse reafirmar uma convicção. Na verdade, ele acreditava nisso. O casamento seria apenas mais uma formalidade. E Clara, bom, ela teria sua vida, ele teria a dele. Não haveria espaço para dramas ou imprevistos. Tudo permaneceria sob controle. Ele suspirou profundamente, como quem se prepara para um jogo onde já conhece o resultado. Amanhã seria seu casamento e Henrique tinha a certeza de que sua vida continuaria exatamente igual. Mal sabia ele que, em menos de 24 horas, essa certeza começaria a se desfazer. O salão principal da mansão estava iluminado por candelabros de cristal que refletiam uma luz cálida sobre as paredes. Henrique observava os convidados entrarem um a um, suas conversas polidas, preenchendo o espaço com murmúrios abafados. Ele estava no centro da cena, mas parecia deslocado. Mantinha uma postura ereta e um sorriso ensaiado no rosto, cumprimentando apenas o necessário. Para ele, aquele casamento era uma tarefa a ser riscada de sua longa lista de compromissos. Quando Clara entrou no salão, todos os olhares se voltaram para ela. Não era o tipo de mulher que chamava atenção pelo óbvio. Seu vestido era elegante, mas simples, de um branco opaco, que destacava sua postura serena. Seus olhos percorriam o ambiente com discrição, sem fixar-se em ninguém por muito tempo. Ela tinha algo que confundia as pessoas, uma mistura de fragilidade e força que parecia intrigante demais para ser ignorada. Henrique a observou de longe por um momento, avaliando-a como fazia com qualquer nova peça no tabuleiro. Ela não era deslumbrante, mas havia algo na maneira como carregava a si mesma, sem pressa ou esforço, que o desconcertou. Quando ela chegou ao seu lado, ele estendeu a mão com a formalidade de quem cumprimenta um sócio. Clara aceitou o gesto com um leve sorriso, tão sutil que parecia desafiá-lo a decifrar. "Senhor Henrique", disse ela, a voz baixa e tranquila, com um tom que parecia deliberadamente neutro. "Clara", ele respondeu, inclinando levemente a cabeça. O curto diálogo foi interrompido pela aproximação de Dona Beatriz, que os apresentou a um grupo de empresários presentes na cerimônia. Durante toda a interação, Henrique permaneceu atento, como se estivesse esperando por algum deslize ou sinal de fraqueza por parte de Clara. No entanto, ela não deu nenhuma brecha. Respondia às perguntas com firmeza e um leve sorriso que mascarava qualquer emoção mais profunda. Quando finalmente ficaram a sós, ele quebrou o silêncio. "A partir de amanhã, nossas vidas estarão interligadas, mas é importante que tenhamos clareza sobre como isso funcionará." Clara levantou os olhos para ele, as sobrancelhas ligeiramente erguidas, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse.
Eu respeito sua independência e espero que faça o mesmo com a minha. Não há necessidade de criarmos expectativas irreais. Este casamento é, antes de tudo, um acordo. A voz de Henrique era firme, quase fria, como se estivesse assinando um contrato verbal. Ela o observou por um instante e Henrique sentiu-se levemente desconfortável com a calma dela. Finalmente, Clara respondeu: "Entendido, Sr. Henrique." Havia algo em seu tom que era ao mesmo tempo respeitoso e desafiador, como se ela estivesse aceitando suas condições apenas porque lhe convinha. Henrique assentiu, satisfeito por evitar qualquer discussão. Para ele, aquele acordo estava firmado, mas enquanto se afastava, não pôde deixar de sentir que Clara não era tão previsível quanto parecia. O casamento prosseguiu sem surpresas, mas a mente de Henrique não estava completamente em paz. Algo no jeito de Clara o inquietava, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava, mas que ele não podia ignorar. E foi nesse desconforto sutil que a noite terminou, com os dois deitados em lados opostos da mesma cama, cada um carregando seus próprios segredos e expectativas. Enquanto Henrique dormia com a certeza de que tudo estava sob controle, Clara, em silêncio, observava a escuridão do quarto. Seus pensamentos eram indecifráveis, mas um pequeno sorriso curvava seus lábios. O amanhecer chegou silencioso na mansão. Os raios dourados do sol filtravam-se pelas cortinas pesadas, iluminando o quarto onde Henrique e Clara passaram a primeira noite sob o mesmo teto. Ele acordou cedo, como sempre, guiado por sua disciplina rigorosa. Colocou o relógio de pulso, ajeitou o colarinho da camisa e dirigiu-se ao banheiro sem trocar uma palavra com Clara, que ainda estava deitada, aparentemente adormecida. Enquanto ajustava a gravata diante do espelho, Henrique refletia sobre o dia que teria pela frente. Reuniões importantes, negociações delicadas, decisões estratégicas. O casamento já era uma página virada, ou assim ele pensava. Ao sair do quarto, lançou um breve olhar em direção à cama. Clara estava acordada agora, sentada com as mãos pousadas no colo. Ela ergueu o olhar, mas não disse nada. Henrique interpretou o silêncio como um sinal de concordância com as regras tácitas que havia imposto. Já na mesa do café da manhã, a atmosfera era sóbria. Henrique lia as manchetes do jornal enquanto Clara, serena, passava manteiga em uma fatia de pão. Entre eles, um silêncio quase palpável. Os empregados da casa circulavam discretamente, atentos a qualquer necessidade. "Hoje vou me ausentar até tarde", anunciou Henrique sem levantar os olhos do jornal. "Temos uma fusão em andamento que exige atenção." Clara apenas assentiu com a cabeça, mas respondeu em um tom tranquilo: "Espero que corra tudo bem." Houve uma pausa breve, como se Henrique não esperasse qualquer comentário. Ele largou o jornal por um instante e olhou para ela, tentando decifrar o que havia por trás daquela calma inabalável. Não encontrou nada além de um sorriso leve, e aquilo o desconcertou. No decorrer da manhã, enquanto Henrique estava no escritório, Clara começou a explorar os espaços da mansão. Não era curiosidade banal, era observação. Reparava nos detalhes, a disposição impecável dos móveis, a organização meticulosa dos objetos e até o comportamento dos empregados, que pareciam mais disciplinados do que confortáveis. No meio da tarde, Clara encontrou Teresa, a governanta, no jardim. Era uma mulher mais velha, de olhar cansado, mas gentil. Clara começou uma conversa despretensiosa, interessando-se pela rotina da casa e pelas pessoas que ali trabalhavam. Teresa, a princípio reticente, logo percebeu a sinceridade de Clara e, aos poucos, foi se abrindo. "O patrão é um homem difícil", confidenciou Teresa enquanto podava as rosas. "Não é mau, mas vive preso às próprias regras." Clara sorriu, contemplando as flores. "Às vezes o controle pode ser uma prisão maior do que imaginamos." Teresa olhou para ela com curiosidade, mas não perguntou mais nada. Naquela mesma noite, Henrique voltou mais tarde do que o previsto. Clara o esperava na sala de estar, lendo calmamente um livro. Ele se surpreendeu ao vê-la ali, mas manteve a expressão impassível. "Não precisa esperar por mim", disse ele, enquanto afrouxava a gravata. "Não estou esperando", respondeu ela, sem tirar os olhos da página. "Apenas gosto de ler à noite." Henrique ficou em silêncio, incerto sobre como continuar. Ele estava acostumado a interações práticas, diretas, mas Clara parecia existir em um ritmo próprio, imune às suas regras.
Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Henrique sentiu pela primeira vez que sua rotina não seria tão previsível quanto ele imaginava. Ele não sabia exatamente por quê, mas a presença tranquila de Clara começava a perturbar o equilíbrio perfeito que ele tanto prezava. No escuro do quarto, enquanto o silêncio dominava novamente, Clara fechou os olhos e sorriu consigo mesma. Aos poucos, pensou ela, o controle escorrega pelas mãos de quem acredita tê-lo em excesso. Nos dias seguintes, Clara começou a se integrar silenciosamente na rotina da mansão, mas de um jeito que ninguém parecia notar de imediato. Aos olhos de Henrique, ela era uma presença discreta, quase invisível, como ele desejava. Contudo, para os empregados, Clara era uma novidade surpreendente. Ela os tratava com uma gentileza que não era comum naquela casa. Numa manhã qualquer, Clara encontrou Teresa na cozinha, supervisionando o preparo do café. A governanta parecia tensa, resmungando sobre um fornecedor que havia atrasado uma entrega importante. Clara escutou com atenção antes de sugerir: talvez fosse bom diversificar os fornecedores. Posso ajudá-la a fazer uma lista de opções mais confiáveis. Teresa olhou para ela com surpresa. Não esperava que a patroa recém-chegada e teoricamente alheia a tudo fosse se envolver em um detalhe tão específico. Ah, não precisa, dona Clara. O patrão prefere cuidar dessas coisas pessoalmente. Mas ele tem muito com o que se preocupar, disse Clara com um tom prático e gentil. Podemos resolver isso sem incomodá-lo. E foi o que fizeram. Clara dedicou a tarde a revisar os contatos dos fornecedores, organizando tudo com uma precisão que impressionou Teresa. Quando Henrique chegou naquela noite, soube do incidente apenas de passagem, quando Teresa comentou que a situação já estava resolvida. Resolvida? Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha. Dona Clara nos ajudou, explicou Teresa, quase com timidez. Henrique apenas assentiu, mas guardou o comentário. Ele não esperava que Clara, que ele julgava alheia a qualquer tipo de gestão, tivesse tomado a iniciativa. No entanto, não foi a única vez. Pequenas mudanças começaram a surgir na casa. Clara reorganizou horários, sugeriu melhorias na logística da cozinha e até reparou em detalhes que Henrique jamais tinha notado. Tudo era feito com discrição, mas os resultados eram visíveis. Uma dessas situações aconteceu durante um jantar com um dos sócios de Henrique. Era um homem austero, de olhar severo, que analisava tudo à sua volta com uma crítica implícita. Durante a conversa, o sócio mencionou um problema na logística da empresa que vinha atrasando algumas entregas importantes. Henrique começou a responder, mas Clara, que ouvia atentamente, interveio antes que ele terminasse. Com licença, senhor, mas já consideraram centralizar a gestão em um software que unifique os estoques? Muitas empresas têm reduzido os erros assim. O homem ergueu os olhos para Clara, claramente surpreso. Henrique ficou imóvel por um instante, os olhos fixos nela. É uma boa ideia, o sócio finalmente respondeu, após uma pausa breve. Henrique não disse nada na hora, mas ao final do jantar, quando estavam a sós, dirigiu-se a Clara pela primeira vez com uma curiosidade sincera. De onde você tirou aquilo sobre os estoques? Clara sorriu, um sorriso quase enigmático. Eu leio muito, Henrique. Às vezes observar é suficiente para encontrar soluções. Ele não respondeu, mas ficou pensando nas palavras dela por muito tempo depois. Pela primeira vez, começou a perceber que havia algo em Clara que ele não compreendia completamente. Naquela noite, enquanto Clara lia no sofá, Henrique a observava de longe, sem que ela percebesse. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não sabia nomear, uma mistura de admiração e desconforto. A mulher que ele havia julgado ser apenas uma formalidade estava aos poucos mudando tudo ao seu redor. E o que era mais perturbador, ela fazia isso sem alarde, com a paciência de quem sabia que o verdadeiro poder não precisava de palco. O impacto de Clara começava a se estender além dos muros da mansão. Seus gestos calculados, sempre carregados de gentileza e firmeza, tornavam-se uma presença constante nos espaços onde Henrique achava que reinava absoluto. Ela não o confrontava diretamente, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer discussão poderia. Certa tarde, Henrique enfrentava um dilema no escritório. Uma fusão importante estava prestes a desmoronar por causa de desacordos entre as partes. Ele olhava para a tela do computador, onde números e projeções brilhavam sem respostas. O telefone tocou.
Era Teresa. Senhor Henrique, com licença, mas Dona Clara pediu para avisar que o jantar foi ajustado para meia hora mais tarde. Henrique franziu a testa, impaciente. E por que isso seria importante agora? Teresa hesitou antes de responder. Porque ela achou que o senhor precisaria de um pouco mais de tempo para resolver suas pendências. Ele desligou sem agradecer, sentindo uma irritação que não sabia justificar. Clara não apenas notava seus humores, mas agia como se tivesse um controle sutil sobre eles. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Clara na biblioteca, sentada em uma das grandes poltronas de couro. Ela lia calmamente, um chá ao lado. Ele entrou sem cerimônia, carregando os ombros tensos de um dia frustrante. "Você pediu para atrasar o jantar?" perguntou direto. Clara ergueu os olhos do livro como se fosse pega de surpresa. "Achei que você apreciaria mais tempo para organizar seus pensamentos." Henrique ficou em silêncio por um instante. Havia algo na forma como ela dizia isso que o desarmava. "E o que te faz pensar que sabe o que eu preciso?" retrucou ele com um tom que soava mais defensivo do que pretendia. Clara fechou o livro com calma e o encarou. "Não sei o que você precisa, Henrique, mas percebo o que você não precisa, mais pressão." A simplicidade da resposta o deixou sem palavras. Ele não estava acostumado a esse tipo de atenção, ainda mais vinda de alguém que ele subestimara tanto. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Henrique começou a perceber que Clara tinha algo que ele não entendia, algo que desafiava suas certezas. Era sutil, mas poderoso. Ela não fazia perguntas óbvias, nem buscava confrontá-lo, mas suas ações carregavam uma força silenciosa que, sem ele perceber, já começava a moldar sua rotina e seus pensamentos. No dia seguinte, uma situação inesperada trouxe Clara novamente para o campo de visão de Henrique, mas dessa vez em um contexto que ele não podia ignorar. Durante uma reunião importante em sua empresa, um dos executivos mencionou para um problema com um fornecedor. Antes que Henrique pudesse responder, Clara, que estava presente apenas como espectadora, interveio. "Com licença, posso sugerir algo?" Todos os olhares na sala se voltaram para ela. Henrique ficou tenso, mas não a interrompeu. "Talvez a questão com o fornecedor não seja sobre capacidade, mas sobre comunicação. Eles precisam de mais clareza nas expectativas e prazos." O executivo hesitou, surpreso pela sugestão vinda de alguém de fora, mas acabou assentindo. "É uma boa ideia", disse ele relutante. Quando a reunião terminou, Henrique chamou Clara de lado. "O que você estava fazendo ali?" perguntou, mantendo um tom contido, mas inquisidor. Ela sorriu com o mesmo ar sereno de sempre, ajudando. "E por que acha que pode ajudar?" Ele soava mais como alguém tentando encontrar uma falha do que buscando uma resposta genuína. "Porque eu observo, Henrique, e às vezes observar é o suficiente para entender onde as coisas estão erradas." Ele não respondeu, mas pela primeira vez sentiu que sua irritação era, na verdade, outra coisa. A percepção de que Clara era mais do que ele havia imaginado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sua mente girava em torno de uma ideia incômoda. Talvez Clara estivesse certa. E pior, talvez ela estivesse mudando mais do que a casa e a empresa. Talvez estivesse mudando ele. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças sutis que Henrique não podia ignorar. A presença de Clara, inicialmente discreta, agora parecia inevitável. Não porque ela impusesse sua vontade, mas porque cada gesto, cada ação dela parecia impactar diretamente o equilíbrio que ele tanto prezava. Certa manhã, Henrique foi surpreendido ao encontrar Clara sentada na varanda, acompanhada por Teresa e outros 2 empregados da mansão. Ela estava rindo de algo que um deles havia dito, segurando uma xícara de café como se estivesse em casa há anos. Henrique ficou parado por um momento, observando. Era raro ver aquela descontração entre os empregados. Em sua presença, todos sempre pareciam tensos, como se estivessem pisando em ovos. Com Clara era diferente. Quando ela o percebeu, levantou-se com naturalidade e caminhou até ele. "Bom dia, Henrique." Sua voz era suave, mas carregava uma firmeza que ele começava a reconhecer como uma característica dela. "Você parece adaptada", ele respondeu cruzando os braços. "Acho que é fácil se adaptar quando você escuta as pessoas." Henrique arqueou uma sobrancelha. A frase parecia uma provocação velada, mas Clara não deu sinais de que estava tentando incomodá-lo. Pelo contrário,
Havia algo genuíno em suas palavras que o deixou desconfortavelmente reflexivo. Mais tarde, no escritório, Henrique teve uma reunião complicada. Um de seus principais sócios estava insatisfeito com a direção da empresa e ameaçava romper o contrato. Henrique, como sempre, manteve sua postura fria, mas internamente sentia a pressão aumentando. Ele sabia que aquela parceria era crucial para o sucesso da empresa e que qualquer erro seria um desastre. Ao retornar para casa, encontrou Clara na sala de estar, revisando alguns papéis. Ele passou direto, mas ela o chamou antes que ele pudesse subir as escadas. Henrique, você tem um minuto? Ele parou, já preparado para dispensá-la, mas algo no tom dela o fez voltar. O que foi? Clara se aproximou com os papéis nas mãos. Teresa mencionou que você está com problemas com um dos sócios. Eu pensei em algumas possibilidades para reverter a situação. Henrique franziu a testa, incrédulo. Você pensou em possibilidades? Sim, ela respondeu sem hesitar. Não sou especialista, mas às vezes uma visão de fora pode ajudar. Ele pegou os papéis com uma expressão cética, mas começou a ler. O que viu o surpreendeu. Clara havia identificado pontos específicos de conflito e sugerido abordagens que ele não tinha considerado. Não era um plano mirabolante, mas havia ali uma lógica prática que fazia sentido. Onde você aprendeu isso? Ele perguntou, olhando para ela com mais seriedade do que antes. Clara deu de ombros. Observação e experiência. A vida me ensinou mais do que muitos livros poderiam. Henrique não respondeu de imediato. Pela primeira vez, sentiu-se genuinamente impressionado. Ele estava acostumado a ser o único a liderar, a tomar decisões sozinho. Agora, Clara surgia como uma aliada inesperada, alguém que enxergava além do óbvio. Na manhã seguinte, durante uma reunião com o sócio em questão, Henrique utilizou algumas das ideias de Clara. Para sua surpresa, a conversa tomou um rumo mais positivo. O sócio, que antes parecia irredutível, concordou em continuar com a parceria, desde que algumas condições fossem ajustadas. Quando a reunião terminou, Henrique sentiu um peso sair de seus ombros. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Clara no jardim, regando as plantas. Ele se aproximou devagar, ainda incerto sobre como abordar o assunto. Sobre as sugestões que você me deu, começou ele, hesitante. Elas funcionaram. Clara olhou para ele com um sorriso leve. Que bom. Fico feliz em ajudar. Henrique ficou em silêncio por um momento, observando-a. Havia algo em Clara que ele ainda não conseguia decifrar, mas pela primeira vez não sentiu a necessidade de controlá-la. Ao invés disso, sentiu algo mais raro em sua vida, gratidão. Enquanto ela voltava sua atenção para as plantas, ele murmurou quase para si mesmo. Talvez você seja mais do que aparenta. Clara não respondeu, mas o sorriso em seu rosto parecia dizer que ela sabia disso o tempo todo. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Clara continuava a mudar não só a dinâmica da mansão, mas também a forma como Henrique via o mundo. Pequenos detalhes que ele antes ignorava começaram a se destacar, como Clara conquistava as pessoas ao seu redor com gestos simples, mas profundos, como ela lidava com situações tensas com uma serenidade que ele invejava. Henrique, um homem que sempre se orgulhou de ser intocável, sentia agora que algo dentro dele estava se transformando, embora resistisse em admitir. Certa noite, Henrique estava em seu escritório, revisando relatórios financeiros, quando Clara entrou sem bater. Ele ergueu os olhos, surpreso. Preciso de sua atenção por um momento, disse ela, segurando uma pasta nas mãos. Estou ocupado, respondeu Henrique um pouco seco. Clara se aproximou e colocou a pasta sobre a mesa, ignorando o tom dele. Eu sei, mas isso é importante. Henrique respirou fundo, frustrado, e abriu a pasta. Dentro havia documentos sobre um contrato que ele não havia revisado adequadamente. Clara havia identificado cláusulas que poderiam trazer problemas jurídicos no futuro. Como você conseguiu isso? Perguntou ele, franzindo a testa. Estava nos arquivos que você deixou na sala de estar ontem, respondeu ela tranquilamente. Achei que valia a pena dar uma olhada. Henrique fechou a pasta e se recostou na cadeira, observando-a. Por que está fazendo isso? Perguntou ele com mais curiosidade do que irritação. Clara hesitou por um momento antes de responder. Porque, mesmo que não pareça, estamos no mesmo barco, Henrique, e se ele afundar, todos nós afundamos juntos.
Houve uma pausa longa, carregada de significados. Henrique não estava acostumado a ouvir alguém falar com ele de igual para igual. Ele sempre viu sua posição como algo inquestionável, mas Clara parecia não enxergar barreiras entre eles, ou se enxergava, simplesmente as ignorava. "Você é diferente", ele murmurou, quase sem perceber que havia falado em voz alta. Clara sorriu de leve, mas não disse nada. Apenas se virou e deixou o escritório, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, ele refletiu sobre as palavras dela. Clara não era apenas uma mulher inteligente. Ela era alguém que entendia a complexidade das relações humanas de uma forma que ele nunca havia conseguido. Enquanto ele construía muros ao redor de si mesmo, ela os desmontava com calma e estratégia, sem pressa. No dia seguinte, Henrique surpreendeu Clara ao encontrá-la no jardim. Ele se aproximou e, pela primeira vez, pediu algo que raramente pedia a qualquer pessoa. "Preciso da sua ajuda em uma reunião hoje." Clara ergueu os olhos, surpresa. "Tem certeza?" Ele assentiu firme. "Você tem um jeito de enxergar coisas que eu não vejo e, francamente, acho que já é hora de começar a trabalhar em equipe." Clara o acompanhou naquela reunião e o resultado foi transformador. Durante as negociações, ela interveio em momentos-chave, apontando detalhes que Henrique não havia percebido. Pela primeira vez, ele não se sentiu ameaçado por isso. Pelo contrário, sentiu-se fortalecido. Clara não era apenas uma aliada, ela era uma força que complementava a sua. Ao saírem do prédio, Henrique virou-se para ela e disse, com um sorriso que parecia quase genuíno, "Acho que formamos uma boa equipe." Clara olhou para ele com aquele sorriso sereno que Henrique começava a entender melhor. "Eu sempre soube disso." A relação deles continuava a evoluir de forma sutil, mas poderosa. Henrique, o homem que acreditava no controle absoluto, começava a aprender que a verdadeira força estava em confiar, e Clara, com sua paciência e inteligência, estava moldando algo que nenhum dos dois havia planejado, uma parceria que lentamente se transformava em algo muito mais profundo. As semanas seguintes consolidaram a parceria entre Henrique e Clara de maneira inesperada. O que começou como uma relação fria e calculada, agora era marcado por gestos de cooperação e ocasionalmente momentos de vulnerabilidade que Henrique jamais imaginou expor. Ele, que sempre se orgulhou de ser pragmático e impenetrável, encontrava-se frequentemente buscando Clara não apenas por suas ideias brilhantes, mas pela calma que ela parecia trazer consigo. Uma dessas ocasiões aconteceu em uma manhã chuvosa. Henrique havia recebido notícias de que uma grande negociação com investidores internacionais estava em risco. Ele passou a noite anterior estudando os relatórios, mas as respostas não vinham. O peso da situação começava a se refletir em seu semblante, algo que ele sempre tentou evitar. Clara o encontrou na sala de estar, com a testa franzida e uma xícara de café esquecida ao lado. Sem pedir permissão, sentou-se no sofá à frente dele, cruzando as pernas com naturalidade. "Está pensando alto demais", comentou ela após alguns segundos de silêncio. Henrique ergueu os olhos confuso. "O que isso significa?" "Quando a mente fica presa em um problema, às vezes a solução está nas coisas pequenas que você não está vendo", respondeu Clara. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Me diga, qual é o real ponto de conflito?" Ele hesitou, não estava acostumado a compartilhar suas preocupações, mas algo na postura tranquila de Clara o desarmava. "Eles querem garantias que não posso oferecer agora." Sua voz soava derrotada, algo raro. "É como tentar vender uma ponte que ainda não foi construída." Clara ficou em silêncio por alguns instantes, pensando. "Então, por que não mostra a eles os alicerces?" Henrique a encarou, intrigado. "Explique melhor. Mostre o que já existe, os fundamentos sólidos que sustentam o que você está propondo. As pessoas têm medo do incerto, mas se você mostrar que há algo concreto, algo confiável, pode ser suficiente para convencer." Henrique a observou, refletindo sobre as palavras dela. Havia uma simplicidade naquele raciocínio que ele não havia considerado. "Você fala com uma segurança impressionante", disse ele, quase em tom de admiração. Clara deu de ombros. "Porque sei que funciona." No encontro com os investidores, Henrique seguiu o conselho dela. Ele apresentou os alicerces do projeto, destacando os aspectos já consolidados e os potenciais mensuráveis.
A reação dos investidores foi positiva. O que antes parecia uma negociação perdida transformou-se em um acordo preliminar promissor. Quando voltou para casa, encontrou Clara na biblioteca, como de costume, lendo um livro. Ele entrou e ficou parado na porta por alguns segundos, como se procurasse as palavras certas. Consegui fechar o acordo, disse ele finalmente. Clara ergueu os olhos, surpresa, mas satisfeita. Fico feliz em saber. Foi seu conselho, acrescentou ele com sinceridade. Ela sorriu, fechando o livro. Apenas fiz o que você já sabe fazer, Henrique. Você é bom em construir. Só precisava lembrar disso. Ele sentou-se em uma cadeira próxima, algo que raramente fazia fora do escritório. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas desfrutando da companhia um do outro. Henrique percebeu que, com Clara, o silêncio nunca era desconfortável. Era como se as palavras fossem secundárias quando ela estava por perto. Você é muito diferente de qualquer pessoa que conheci, admitiu ele, quebrando o silêncio. Clara riu suavemente. Espero que isso seja algo bom. Henrique a olhou por um momento, refletindo sobre tudo o que ela já havia feito por ele, não apenas pela empresa, mas por ele como pessoa. Respondeu ele com um pequeno sorriso. É algo muito bom. Naquela noite, enquanto Clara lia e Henrique trabalhava em alguns documentos, um sentimento novo pairava no ar. Não era algo dito em palavras, mas era tangível. Um respeito mútuo, um entendimento crescente. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique sentiu que não estava sozinho. Clara não era apenas sua parceira, ela era alguém que, silenciosamente, estava reconstruindo os alicerces da vida dele. E, embora ele ainda não tivesse coragem de admitir, estava começando a perceber que não queria mais voltar a ser o homem que era antes de conhecê-la. Com o passar dos meses, a relação entre Henrique e Clara tornou-se uma parceria em todos os sentidos. O respeito que ele cultivava por ela crescia de maneira inevitável, e Clara, por sua vez, começava a enxergar em Henrique algo mais profundo do que a fachada rígida que ele sempre exibira. A distância emocional que ele tanto valorizava foi se dissolvendo de forma quase imperceptível, como uma barreira que cedia à força de uma maré tranquila, mas insistente. Foi numa tarde nublada que algo mudou entre eles de maneira definitiva. Henrique havia decidido sair mais cedo do trabalho, algo que raramente fazia, e encontrou Clara no jardim, ajoelhada entre as flores. Ela estava plantando algumas mudas de lavanda, as mãos cobertas de terra, mas o rosto sereno como sempre. Você trabalha mais aqui fora do que eu no escritório, ele comentou com um raro toque de humor. Clara levantou os olhos e sorriu. Aqui é onde as coisas crescem de verdade. Ele caminhou até ela, cruzando os braços enquanto a observava. Por que faz isso? Quer dizer, você não precisa se preocupar com essas coisas. Clara limpou as mãos em um pano e ficou de pé, encarando-o diretamente. Porque gosto de cuidar do que está vivo. É algo que me dá paz. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Aquelas palavras tão simples ressoaram nele de um jeito que ele não esperava. Ele sempre viu o mundo como algo a ser conquistado, mas Clara parecia vê-lo como algo a ser cuidado. Você tem uma maneira de ver as coisas. Ele começou, mas parou como se não soubesse como continuar. Clara inclinou a cabeça, curiosa. Uma maneira de ver as coisas... Como? Diferente, respondeu ele finalmente. Melhor. Houve uma pausa longa entre eles, mas dessa vez não havia desconforto. Apenas uma conexão silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra. Quer ajudar? Perguntou Clara, entregando-lhe uma muda de lavanda. Henrique olhou para a planta com uma expressão de incredulidade. Ajudar? Eu? Clara riu suavemente, mas não retirou a mão estendida. Todo mundo precisa plantar algo pelo menos uma vez na vida, Henrique. Ele hesitou, mas acabou pegando a muda. Ajoelhou-se ao lado dela, observando atentamente enquanto ela mostrava o que fazer. O ato, tão simples, parecia deslocado na vida dele, mas, ao mesmo tempo, surpreendentemente significativo. Enquanto trabalhavam lado a lado, Henrique sentiu algo que ele não experimentava há muito tempo, uma leveza. Não era sobre o trabalho ou os negócios, mas sobre estar presente, sobre compartilhar um momento sem objetivos, sem metas. Mais tarde, ao se levantarem e limparem as mãos, Clara olhou para ele com um sorriso satisfeito.
Foi tão difícil quanto imaginava. Henrique deu um pequeno sorriso, um que ele raramente permitia que outros vissem. Talvez eu precise de mais prática. Clara riu e ele sentiu uma onda de calor que não sabia nomear. Algo estava mudando dentro dele, e dessa vez ele não lutou contra isso. Naquela noite, enquanto ele trabalhava no escritório e ela lia na sala, Henrique se pegou olhando para a porta entreaberta, onde podia vê-la à distância. Pela primeira vez ele percebeu que a casa não parecia tão vazia. Clara não era apenas uma presença na vida dele. Ela era a força silenciosa que trazia cor e significado aos espaços que antes pareciam frios e estéreis. E, embora ele ainda não tivesse coragem de dizer em voz alta, sabia que, com Clara, algo nele finalmente começava a florescer. O inverno chegou trazendo um frio cortante e um céu frequentemente cinzento. A mansão, que antes parecia apenas um espaço funcional para Henrique, começava a ganhar vida de formas que ele nunca havia imaginado. Clara continuava a cuidar dos jardins, agora transformados em um refúgio de cores e fragrâncias, mesmo em meio ao clima gélido. Ela também organizava jantares discretos para os poucos amigos que ambos tinham em comum, preenchendo a casa com vozes e risos, algo que Henrique jamais pensou que fosse valorizar. Certa noite, enquanto a neve começava a cair do lado de fora, Henrique encontrou Clara na cozinha. Ela estava de avental, mexendo algo em uma panela que soltava um aroma acolhedor de canela e maçã. A visão a pegou de surpresa. Ele raramente entrava ali, como se a cozinha fosse um território proibido para alguém tão ocupado. "O que está fazendo?" perguntou ele, cruzando os braços e encostando-se na porta. "Cidra quente." Ela respondeu com naturalidade, sem desviar os olhos da panela. "Não sabia que você sabia cozinhar." Clara sorriu levemente. "Tem muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim." Ele ficou em silêncio, observando-a. Aquela frase, dita de forma tão casual, carregava mais significados do que ela provavelmente pretendia. Henrique se aproximou devagar, encostando-se na bancada ao lado dela. "Por que faz essas coisas?" perguntou ele de forma repentina. Clara parou o que estava fazendo e olhou para ele intrigada. "Que coisas? Cozinhar, cuidar do jardim, se preocupar com as pessoas da casa?" Ele gesticulou de maneira vaga. "Você não precisa fazer nada disso." Ela colocou a colher de lado e o encarou, séria, mas com a suavidade que sempre carregava em sua postura. "Porque eu gosto de transformar espaços em lares, de fazer as pessoas se sentirem à vontade, incluídas. Cresci em uma casa onde nada disso existia, Henrique. E quando finalmente consegui criar isso para mim, prometi que nunca deixaria de tentar." Ele sentiu um nó na garganta, mas não demonstrou. Aquilo era algo que ele nunca havia considerado. A diferença entre uma casa e um lar. A mansão onde ele vivia era monumental, mas sempre fora vazia, fria. Agora, Henrique começava a perceber o quanto Clara transformava o espaço apenas com sua presença. "E você?" perguntou ela de repente. "Eu o quê? Por que faz o que faz? Por que trabalha tanto? Se cerca de coisas, mas nunca para aproveitar nada disso?" A pergunta o atingiu como um golpe inesperado. Henrique não tinha uma resposta pronta, e aquele silêncio prolongado era algo raro em sua vida. Ele desviou o olhar por um momento antes de responder com um tom quase introspectivo. "Acho que nunca pensei nisso. Sempre fiz o que era esperado. Cresci aprendendo que sucesso é sobre controle, sobre acumular, mas nunca me perguntei o porquê." Clara o observou por um momento antes de se virar novamente para a panela, mexendo o líquido quente. Talvez seja a hora de começar a pensar. Ela serviu 2 xícaras de cidra e entregou uma a ele. Henrique segurou a xícara quente entre as mãos, como se o calor fosse mais reconfortante do que ele estava disposto a admitir. Naquela noite, eles se sentaram na sala em frente à lareira, cada um com sua xícara de cidra. Não havia palavras necessárias, apenas o som do fogo crepitando e a neve caindo do lado de fora. Henrique percebeu algo que nunca havia sentido antes, a paz de simplesmente estar. E, ao olhar para Clara rindo baixinho de algo que ele havia comentado, ele soube. Ela não apenas estava mudando a casa ou os negócios. Clara estava mudando a forma como ele enxergava a própria vida.
e, mais importante, como ele queria vivê-la dali em diante. Na manhã seguinte, Henrique tomou uma decisão que o surpreendeu tanto quanto provavelmente surpreenderia Clara. Ele passou as horas iniciais do dia reorganizando sua agenda, delegando responsabilidades que antes jamais confiaria a ninguém. Havia algo que ele precisava fazer e, pela primeira vez, as metas e os lucros ficaram em segundo plano. Ao final da tarde, encontrou Clara no jardim, como sempre. Ela estava podando um dos arbustos, concentrada, enquanto a luz dourada do sol pintava seu rosto com suavidade. Henrique parou por um momento, observando-a em silêncio. A maneira como ela se movia, tão tranquila, parecia um contraste absoluto com a intensidade que ele carregava todos os dias. Clara, chamou ele, sua voz firme, mas carregada de algo diferente. Vulnerabilidade. Ela se virou, surpresa. O que foi? Aconteceu algo? Ele deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância que permitia que ela visse a seriedade em seus olhos. Eu preciso falar com você. Ela largou a tesoura de jardinagem e limpou as mãos em um pano, encarando-o com curiosidade. Estou ouvindo. Henrique hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas no fundo, ele sabia que com Clara não precisava de grandes discursos. Eu passei a vida toda acreditando que tudo era sobre controle, sobre manter as coisas sob minha vigilância, moldá-las para que nunca escapassem do que eu planejava. Mas desde que você chegou, ele parou, respirando fundo. Desde que você chegou, percebi que o que eu estava controlando era o vazio. Clara não disse nada, mas seus olhos suavizaram, como se ela já soubesse o que ele estava prestes a dizer. Você mudou tudo, Clara. A voz dele vacilou por um instante, mas ele continuou. Não só a casa, não só o trabalho, mas a forma como eu vejo a vida. Você me mostrou que não preciso ser invulnerável o tempo todo, que compartilhar a vida com alguém não é uma fraqueza. Henrique deu um passo mais próximo, sentindo o coração acelerar de uma forma que ele não experimentava desde sua juventude. Eu achava que este casamento era um acordo, algo que eu podia controlar, mas você me ensinou que o amor não funciona assim. Clara o encarava surpresa, mas sem dizer uma palavra. Ele aproveitou o silêncio para continuar. Eu não sei como dizer isso da forma certa, porque nunca fiz isso antes. Mas o que eu quero dizer é... Eu amo você, Clara. Não como uma parceira de negócios ou alguém que vive na mesma casa que eu. Eu amo você por quem você é. E espero que ainda haja espaço em você para alguém como eu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Henrique sentiu o peso das palavras que acabara de pronunciar, mas não se arrependeu. Pela primeira vez, ele sentiu que estava sendo verdadeiramente honesto, consigo mesmo e com ela. Clara deu um pequeno passo à frente, um sorriso suave iluminando seu rosto. Henrique, você acha mesmo que eu ficaria aqui se não visse algo em você? Ele piscou, surpreso. Eu sempre soube que havia algo além do homem rígido que você mostrava ao mundo. Só precisava de tempo para aparecer. Ela estendeu a mão, segurando a dele. E eu fico feliz por ter esperado. A respiração de Henrique aliviou-se enquanto ele apertava suavemente a mão dela. Pela primeira vez, sentiu que não precisava de palavras para se conectar com alguém. Tudo estava ali, em um gesto simples. Naquela noite, enquanto eles caminhavam juntos pelo jardim, Clara falou: Não foi você quem plantou a lavanda? Henrique riu levemente, um som raro, mas sincero. Foi. Acho que a primeira planta que eu cuidei sobreviveu. Clara olhou para ele com um brilho nos olhos. Talvez seja o começo de um novo jardim. E, naquele momento, Henrique soube que ela estava certa. Eles não estavam apenas construindo um casamento ou uma parceria. Estavam criando algo muito maior. Um lar, um espaço compartilhado de respeito, amor e novas possibilidades.